Vamos lá, pessoal, capítulo 7 agora, página 89 da apostila 2. Vamos ver se a gente consegue terminar aí. Então ele dá para a gente aplicações da trigonometria na geometria, tá? Relações entre funções trigonométricas. Então ele dá para a gente lá, vimos anteriormente, que aí ele dá um triângulo para a gente ali, né? Com um ângulo de 90 graus menos alfa, um ângulo de alfa do outro lado e o triângulo ABC, né? Então ele fala para a gente que seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, que é igual a B sobre A. O cateto, o cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o C sobre A. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B e C, né? E isso tudo depende do ângulo que a gente está olhando, tá? Tem esses dois ângulos que ele está dando aí para a gente, depende do ângulo que a gente está olhando. Um vai ser o cateto oposto, o outro adjacente, né? E vice-versa, tá? Não pode esquecer disso. Aí ele fala, além disso, definimos para 0 menor do que alfa, menor do que 180 graus, seno de 180 vezes seno de 180 menos alfa, que é igual a seno de alfa e cosseno vezes 180 menos alfa, que é igual a menos cosseno de alfa. Há várias outras relações úteis entre as funções trigonométricas. Aí ele dá, observe, seno de 90 graus menos alfa, que é igual a C sobre A, que é igual a cosseno de alfa. Cosseno de 90 menos alfa, que é igual a B sobre A, que é seno de alfa. E tangente de 90 graus menos alfa, que é igual a C sobre B, que é igual a 1 sobre tangente de alfa. Tá? Então, dividindo todos os lados do triângulo por A, obtemos um triângulo semelhante. Então, dá A dividido por A igual a 1, B dividido por A é igual a seno de alfa, e C dividido por A é igual ao cosseno de alfa. Né? Então, virando a página, ele fala para a gente, então também temos tangente de alfa, que é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, e pelo teorema de Pitágoras, lembra? Aqui eu coloquei aqui a formulazinha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Ele fala pra gente que seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, né? Então, o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Como seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa e cosseno de alfa de 180 graus menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, as relações anteriores também valem para os ângulos obtusos, tá? Além disso, definimos tangente de alfa igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa para 90 graus menor do que alfa e menor do que 180. Note que, como cosseno de alfa é igual a zero, né, cosseno de 90 graus é igual a zero, tangente de 90 graus não está definida. Né? Com isso, completamos todas as tabelas de seno, cosseno e tangente. Aí ele dá as tabelinhas para a gente aqui aproximadas, né? De alfa, de 10 graus a 60, de 70 a 120 e de 130 a 170, né? E aí embaixo ele dá valores exatos de 30, 45, 60, 90, 120, 135 e 150 graus, tá? Com isso, ele dá um exercíciozinho resolvido aqui pra gente, né? Então ele fala, sendo alfa um ângulo agudo, com cosseno de alfa igual a 0,28, calcule seno de alfa e tangente de alfa, tá? Então vamos lá. Ele dá duas maneiras para a gente fazer, né? Eu prefiro a segunda maneira, tá? Ele fala aí que é a outra maneira, que é a maneira de teorema de Pitágoras, tá? Então acho que é muito mais fácil para a gente fazer. Então vamos lá. Então ele dá para a gente aqui, né? 25, aí, o ângulo está aqui, né? Então ele dá o ângulo de alfa aqui para a gente, tá? 25 é a hipotenusa, e esse aqui é o cateto adjacente, e esse é o cateto oposto, tá? Eu não tenho o cateto oposto aqui, tá vendo? Então eu vou fazer aqui, ó.
25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 ao quadrado, tá? Pelo teorema de Pitágoras, 25 ao quadrado dá 625 igual a x ao quadrado mais 49, tá? Então 49 aqui está mais, vou passar para cá, menos 625 menos 49 é igual a x ao quadrado. Vai dar 576 igual a x ao quadrado. Potência vai passar para cá, raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 576 é igual a x. E raiz de 576 é 24, igual a x. Logo aqui para a gente, o nosso cateto oposto vai valer 24, tá? Com isso, a gente vai fazer aqui, ó, a tangente. Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então a gente vai fazer 24 sobre 25, que é igual a 0,90, né? E aqui vai dar o 24 sobre 7, que é o que a gente está procurando, vai dar 3,13 aqui, né? Mais ou menos. Aproximado, tá? Esse valor mais ou menos aproximado aí. Oh, perdão. 3,43, tá? Valor aproximado aí. Isso aqui é 96. Beleza? Então esse daqui é o primeiro exemplo que a gente tem aí, tá? Desse teorema, usando o teorema de Pitágoras, tá? Facilitando a nossa vida, tá? Então a gente já vai lá para a página 91, ele dá pra gente cálculo de área de um triângulo com auxílio da trigonometria, né? Então, dado dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, é possível calcular a área. Então, ele dá um triângulo para a gente lá com um ângulo, né? Para a gente. Então, ele dá para a gente lá a área de ABC, né? Do triângulo ABC, é A vezes H dividido por 2, né? Mais H dividido por B é igual a seno de... Aí ele dá pra gente mais H sobre B é igual a seno de gama, né? E aí ele dá H é igual a B vezes seno de gama, logo a área do triângulo ABC é igual a A vezes B vezes seno de gama dividido por 2, que é igual a AC vezes a linha, né? Aqui ele está dando pra gente a linha AC vezes a linha BC vezes seno do ângulo C, que é o ângulo gama, né? Dividido por 2. Pode-se provar que a fórmula também vale se o gama for maior ou igual a 90 graus, tá? Dados os três lados de um triângulo, podemos usar a lei dos cossenos, a relação fundamental e a fórmula anterior para obter a área. Digamos que os lados de um triângulo sejam 5, 6 e 7. Espera aí que eu vou fazer ele aqui na lousa, já volto.